Olá, meus amigos e irmãos, tudo justo e perfeito? No vídeo de hoje vamos explorar um pouco sobre o maçom e o falso maçom. Afinal, o que significa ser maçom? O que é maçom? Existe o falso maçom? Por que é tão difícil identificar um maçom na sociedade? Meu nome é Luciano Souza e hoje nós vamos para mais um. E no papo de maçonaria de hoje, vamos tentar entender o que é um maçom e como esse se comporta na sociedade. Mas vamos à pergunta mais intrigante. Existe falso maçom? Sim, meus amigos e irmãos, existe sim. E é muito mais comum do que se imagina. O falso maçom, em geral, é aquele que foi iniciado, passou por todos os rituais, conheceu os graus maçônicos, porém não entendeu nada da filosofia maçônica. Meus amigos e irmãos, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Mas vamos entender um pouquinho melhor. O maçom é aquele homem ou irmão que honra todos os seus compromissos, assumidos em loja e na sua vida profana. Não acumula dívidas, nem tão pouco promessas ou compromissos não assumidos. Ele cumpre todas as suas obrigações. O falso maçom é aquele que se esquece que finge, né? Que esquece, que não faz questão de se lembrar que tenha feito algum compromisso com alguém. O maçom é aquele que procura cumprir religiosamente com seus deveres. O falso maçom é aquele que nem sabe se tem deveres para serem cumpridos, nem tampouco procura saber. O maçom é aquele que sente prazer em estar em loja com seus irmãos, que participa das atividades da loja e colabora para o seu desenvolvimento. Já o falso maçom é aquele que só vai à loja quando tem algum interesse ou entende que terá algum benefício em ir até lá. O maçom é aquele que respeita a sua família e a família maçônica. O falso maçom é aquele que não tem respeito nem para com sua família e tampouco faz questão de respeitar seus irmãos. No geral, ele tenta se valer do seu grau, né, do seu avental, para impor uma autoridade que sequer existe. O maçom é aquele que entende, né? Aquele que sabe que precisa estender a mão para ajudar anonimamente todos os que procuram. Já o falso maçom é o que estende a mão somente para fazer pedidos interesseiros. Pedidos que possam lhe trazer alguma vantagem, seja na vida profana, seja no meio maçônico. O maçom é aquele que abraça fraternalmente todos os seus irmãos, independente, né? Não se importando com sua raça, posição social ou posicionamento político. Já o falso maçom é aquele que na primeira oportunidade apunhala pelas costas o irmão quando o abraça. O maçom é aquele que em suas orações pede a Deus para iluminar o seu caminho, de seus irmãos e de seus amigos profanos. O falso maçom é aquele que não pede a Deus, mas sim cobra. E sempre cobra de Deus. Ele age como se fosse o centro do universo e tende a crer que Deus é obrigado a cumprir e atender os seus desejos. Ele não agradece, ele somente pede. O maçom é aquele que a todo momento e todo lugar que ele vai, ele leva consigo o otimismo, a alegria, é aquele que apenas com a sua presença amiga sempre tem um conselho bom para dar, é um ombro amigo para receber os irmãos e amigos que queiram conversar, desabafar com ele. O falso maçom é aquele que aonde vai carrega tristeza consigo, um pessimismo e só o fato da sua presença em si, como posso dizer, é aquele que só sabe reclamar e amaldiçoar os outros. Tem o mau hábito de sempre se desfazer das alegrias e conquistas alheias, dizendo sempre que o que ele tem é melhor, que o que ele faz é melhor, procura sempre roubar o mérito alheio, não dando a devida atenção e reconhecimento pelo esforço dos outros. O maçom é aquele que faz questão de ficar perto de você, de saber tudo sobre você, independente das dificuldades que você possa estar passando. O maçom sempre terá uma palavra amiga e, se estiver ao seu alcance, fará o possível para lhe ajudar. O falso maçom é o que, no primeiro sinal de que você está passando por alguma dificuldade, se afasta de ti, se mantém o mais longe possível de você e não quer ter contato ou saber nada sobre você até que você se reerguer novamente. E não precisar do auxílio dele, de preferência. O maçom é aquele que faz questão de parabenizar o irmão, caso esse seja homenageado ou receba algum aumento de salário. E sente prazer por ele, pois assim como o irmão recém-colado no grau, um dia este já passou por esse grau. E se sente feliz por seu irmão estar alcançando
novos conhecimentos, galgando novos degraus dentro da maçonaria. O falso maçom é aquele que critica o homenageado ou o aumento de salário recebido pelo irmão. Ele sente inveja e procura sempre tentar justificar que o homenageado não é merecedor de tal ato, apenas por esse não ser o centro das atenções. O maçom é aquele que colabora com a loja, sempre oferecendo ajuda nos trabalhos internos, nas instruções aos mais novos e nos trabalhos de caridade da loja. Ele está sempre disposto a compartilhar seu conhecimento e ações para o desenvolvimento da loja. Porém, o falso maçom é o que nunca aceita qualquer cargo. Prefere ficar de enfeite em uma das colunas para não assumir nenhuma responsabilidade com a loja, nem tampouco com seus irmãos. Fica o tempo todo criticando os demais irmãos que trabalham e tentam efetuar, com louvor suas responsabilidades de acordo com os cargos ocupados. O maçom é aquele que faz o bem, não importando a quem nem o porquê. O falso maçom é aquele que não se preocupa em fazer o bem, e se puder atrapalhar, ele o fará. O maçom é o que procura honrar o nome da maçonaria em todos os lugares onde vai. O falso maçom é o que sempre joga lama e denigre a ordem, por onde quer que passe. O maçom é aquele que é respeitado pela família, pela sociedade onde vive. O falso maçom, o que não merece respeito na sociedade, e muito menos da família. Na realidade, ele está pouco se lixando se o respeito ou não, uma vez que a opinião dele é mais importante que a dos outros. O maçom é aquele que sente prazer em contribuir no trampo de beneficência. O falso maçom é aquele que não tem caridade e apenas nele coloca sua mão vazia. Ainda corre-se o risco de, se tiver a oportunidade, recolher o óbolo ali depositado. O maçom é aquele que procura estudar, elaborar trabalhos para o seu aperfeiçoamento e trazer novos conhecimentos a seus irmãos de loja. O falso maçom é aquele que não lê, não se preocupa em adquirir conhecimento algum, não faz trabalhos e sempre pede para fazerem por ele, pois acredita que o fato de ter um avental do terceiro grau é o suficiente para provar seu conhecimento. O maçom é aquele que visita outras lojas, irmãos doentes ou necessitados. O falso maçom é aquele que raramente visita e que não se compadece de irmãos doentes ou necessitados. Pelo contrário, faz questão de não ter contato nenhum com estes. O maçom é aquele que procura dar exemplos dentro e fora da loja, é claro, evitando excessos. O falso maçom é aquele que age nas dependências da loja como se lá fosse um bar ou restaurante. Geralmente, durante o ágape, é o primeiro a dar vexame e muitas vezes acaba gerando desarmonia na loja. O maçom é aquele que indica novos irmãos com critério e com responsabilidade. O falso maçom é aquele que indica novos irmãos sem critério algum, e muitas vezes apenas por interesses e com segundas intenções. O maçom é aquele que procura fazer sindicâncias com a maior seriedade e honestidade, procurando se inteirar do máximo sobre a vida profana do candidato. O falso maçom é aquele que apenas preenche o formulário e não se empenha em saber nada sobre o candidato. O maçom é aquele que, com sua presença contínua nas lojas, ordinárias e magnas de iniciação, elevação, exaltação e as lojas brancas. O falso maçom já é aquele que raramente está presente nas reuniões ordinárias e não faz questão de estar presente numa sessão magna de iniciação para receber um novo irmão. O maçom é aquele que faz a indicação de um novo candidato e respeita as decisões tomadas pela assembleia de irmãos presentes. O falso maçom é aquele que, ao ver o seu candidato recusado, se indispõe com os irmãos e com a loja, não respeitando as razões apresentadas. O maçom é aquele que sabe que é imperfeito, mas tem a vontade incessantemente de tentar atingir a sua relativa perfeição. O falso maçom é aquele que sabe que é imperfeito, porém se considera melhor que os outros. Além de não querer, nada faz para corrigir suas imperfeições e fica o tempo todo apontando as falhas e dificuldades dos outros. O maçom é um homem rico de bondade e altruísmo, nos seus gestos e humildade e em suas palavras. O falso maçom é um homem pobre em suas atitudes. O maçom é aquele que recebe com simplicidade e humildade qualquer tipo de honraria. O falso maçom é aquele que cultua a vaidade e que faz questão de ostentar medalhas de mérito duvidoso. O maçom é aquele que sempre olha dentro dos olhos dos irmãos à sua frente. O falso maçom é aquele que está sempre de lado e nunca de frente para o irmão. É aquele que esconde o olhar para não ser desmascarado pelos outros. O maçom é aquele que bate palmas e elogia uma atitude digna de um irmão dedicado. O falso maçom
é o que sempre critica e nunca elogia qualquer bela atitude de algum irmão. O maçom é aquele que sempre mostra a sua cara e se faz presente em todas as situações. O falso maçom é aquele que nunca está presente, se mostra dissimulado e sempre se esconde e foge das responsabilidades a ele atribuídas. O maçom é um homem polido, gentil, carinhoso, que tem prazer em ser útil, é um homem dedicado. Já o falso maçom, no geral, é um homem fechado, arrogante, prepotente e carrega consigo uma vaidade que beira o absurdo. O maçom é defensor dos ideais de liberdade, de igualdade e fraternidade. Já o falso maçom é aquele que só quer liberdade, não respeita a igualdade e que está sempre distante da fraternidade, uma vez que assim ganha poder. Ele acha, que ganha algum poder e faz questão de pisar nos irmãos que estão abaixo deste. O maçom é um homem pequeno, simples, mas com atitudes muito grandes. O falso maçom é um homem que se acha grande, mas que tem suas atitudes sempre pequenas. O maçom é um homem caridoso, misericordioso e bondoso. O falso maçom é um homem egoísta, orgulhoso e poucas vezes caridoso. O maçom é aquele que tem o desejo de consertar o mundo, carrega consigo um senso de responsabilidade enorme e entende que, por menor que seja sua colaboração, esta ação será uma semente para os próximos que virão. O falso maçom é aquele que nem sabe por que está nesse mundo, pensa apenas em si mesmo e tenta ter vantagem em tudo. O maçom é aquele que vê na vida seriedade e nunca uma brincadeira. O falso maçom é aquele que faz de tudo na vida uma constante brincadeira, não respeita nada nem ninguém e faz de tudo para transformar temas sérios em piadas. O maçom é um homem destemido. O falso maçom é um homem constrangido, desanimado e muitas vezes um verdadeiro impostor, pois esconde sua verdadeira personalidade dos outros. O maçom é aquele que tem vontade de estar sempre abraçando, conversando. É alguém que só de estar perto de nós nos faz com que a gente se sinta bem. Já o falso maçom é aquele que sempre que está próximo da gente, a gente se sente mal, é como se nossas forças e energias fossem sugadas. A sensação de estar perto do falso maçom é tão ruim que sempre que estamos, sempre acabamos nos afastando, mesmo que inconscientes disso, a gente se afasta dele, de tão ruim que é a presença do falso maçom. O maçom é um homem que sempre respeita a boa e a má sorte. É aquele que entende que há males que vêm para o bem, e que maior que seja a dificuldade apresentada diante de ti, sempre seguirá em frente com seus ideais, e sempre sairá como vitorioso. O falso maçom é aquele que não quer nada com nada e parece estar sempre esperando, somente a hora da morte. Não tem vontade de estudar, nem tampouco conquistar algo na vida. Inveja tudo e a todos. E se tiver a oportunidade de passar a perna em alguém para ter alguma vantagem, ele não vai pensar duas vezes em fazer isso. E vocês, meus irmãos? Vocês, meus amigos e irmãos, já conheceram algum falso maçom? Aos amigos e irmãos que me acompanharam até aqui, meu muito obrigado. E que o grande arquiteto do universo os guie e os proteja. Que a prosperidade seja contínua na vida de todos. TFA. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pedimos que comentem, deixem suas dúvidas ou sugestões que traremos respondidas nos próximos vídeos. Beijos no coração!